de janeiro para cá, pela primeira vez, só tá subindo minha curva, cara. Só Não, subindo. não tem tempo ruim. Deixa eu Recording pôr in para gravar aqui. progress. Bom, senhores, boa tarde então. Já tá dando o nosso horário aí, né? Vamos ver se a gente começa no horário para não ficar se estendendo muito nos assuntos. Antes de mais nada, né? Para quem está presente aí, sejam bem-vindos. É um pequeno disclaimer que eu queria colocar, é que as operações, né, e o modo como elas estão se desenvolvendo, não são nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá bom? Apenas uma questão de estudo aí de BOVA11. Como eu gosto de passar todas as vezes, como está ficando aberta essas lives lá no YouTube, quem vai assistir ela posterior, não faz parte ainda do nosso grupo. Nós temos um grupo no Telegram, que é o Six Traders. A gente fala de diversos assuntos lá. Então a gente tem a parte de Nasdaq, né? Que o nosso grande amigo Pazini aqui presente opera com maestria. Então são colocados diversos estudos, desde as 6 horas da manhã, mais ou menos. O Samir, que é outro que colabora demais também nesse canal, ele vai postando estudos ao longo do dia, ao longo da manhã. Ele começou de manhã, né? Começou 6 horas da manhã, colocando o estudo. Deixa eu ver aqui, cadê os horários? 10. Não, esse aqui é o do Pazini ainda. Olha, 7h48, aqui eu acho que ele começou a colocar 6 e 7h40. 7h40. Ele começou a colocar os estudos dele a respeito do Nasdaq, então ele vem colocando todo o desenrolar do operacional, o que poderia ser um possível ponto de compra, de venda. O Pazini também posta os estudos dele aqui e bastante gente também acaba agregando e colocando também. Nós temos a parte de índice dólar, né? Pazini também posta os estudos dele aqui, do índice, dos FIBO, que ele gosta de operar. O Johnny tem uma live que funciona às segundas e quartas-feiras, ele faz a abertura do mercado, faz o estudo do mercado para abertura, tanto do índice quanto do dólar. Então é colocado aqui também o link. Nós temos o tópico de Forex, é colocado alguns estudos, algumas indicações, temos uma parte de psicologia, enfim, são diversos assuntos. A gente tem o Júlio Bussoli, que está comigo nessa empreitada das opções, que trabalha com automatização, ele desenvolve robô, desenvolve indicadores, ele tem a página dele também no YouTube, então se alguém quiser acompanhar, fiquem à vontade. Posterior, né, para quem está vendo esse vídeo depois, vai estar o link para poder entrar no grupo e daí fica mais fácil para poder participar das aulas ao vivo pelo Zoom. Então, às vezes, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, fica mais fácil pelo Zoom. Como eu gosto de fazer toda quinta-feira, acompanhar um pouquinho, né, do desenrolar das operações que a gente tem estudado. Então, lá em 10/4, né, foi quando a gente fez a rolagem do nosso straddle. Então, ele veio, né, na data, né, ele foi vendido 100 posições na call do 123 e 100 posições na put do 123 também. Então, a gente conseguiu manter o straddle e a gente recebeu por ele R$ 761. Hoje, na situação de hoje, vendendo, né, esse straddle, nós pagaríamos, né, 812 para sair. Mas é o que eu falo todas as vezes. Olha, esse straddle está com 14 dias só que foi montado. Isso aqui só é um estudo para ver como é que ele está se desenrolando ao longo do mês. Tem muito extrínseco para queimar aqui ainda. Não é o momento de fazer, né, a desmontagem dele. Mas, de qualquer forma,
Se eu fosse desmontar, eu estava vendido em 100 e 123, então eu teria que comprar essa opção para mim poder encerrar ela. Eu pagaria 7,70 para encerrar a call e pagaria 42 centavos para encerrar a put. Todo o estudo que eu fiz na parte da manhã. A BOVA estava no 129,72. Então eu deixei aqui só para registro. Então eu teria pago R$ 812 para sair da minha posição que eu iniciei no dia 10/4. É lógico, quando eu encerro uma posição, eu quero montar uma nova. Se eu fosse montar uma nova hoje, não é o adequado ainda, mas eu rolaria minha posição, eu sairia de um straddle e iria para um strangle. Por quê? Porque o papel ele fugiu do nosso range. Então, quando a gente começou o estudo lá, o que eu falava? Quando o papel foge, a nossa primeira linha de defesa seria o strangle. Então, eu saí do straddle, onde eu tinha call e put vendido no mesmo strike, e eu passaria a operar um strangle. O que eu tinha escolhido aqui para operar? O strangle da F124, quer dizer, uma call lá do strike 124, e a put do 128. Então eu ficaria com o strangle de asa 4. Eu teria melhorado minha posição. Deixa eu retornar um slide. Por quê? Eu estava com a call lá no 123. Então eu estava R$ 6,70 fora da linha do dinheiro. Quando eu faço a rolagem, eu trouxe ela R$ 1 para dentro do dinheiro. Então, em vez de eu estar no 123 com a BOVA no 129, agora eu estou no 124 com uma BOVA no 129. E eu estou com a put, né, vendida no 128. Poderia ter vendido no 129? Poderia. Porém, eu gosto de um strangle de asa 4 ou no máximo, né, que eu falo do asa 5. Por quê? Porque é onde ele tem muito extrínseco ainda para queimar aqui dentro. Por esse strangle, né, fazer uma conta rápida. Cadê? Aqui. Né? Eu estou recebendo 8,52, né? Pela call e 1,98 pela put. Eu estou recebendo R$ 10,50. Mas o que quer dizer esses R$ 10,50? Que se porventura, né, a BOVA ela encerrasse entre 124 e 128, se a BOVA terminasse nesse intervalo aqui, eu pagaria apenas R$ 4 para sair dessa posição. Então, o strangle de asa 4, ele traz muito extrínseco, né, junto com ele. Então, eu gosto, toda vez que eu consigo manter um strangle na asa 4, eu permaneço. Então, essa minha rolagem, né, tudo que foi feito, só um segundinho. Isso aqui daria 10,50. Oxi. Então eu teria recebido, né, para montar esse novo strangle, R$ 1.050. E teria pago para sair do strangle anterior R$ 812. Então essa rolagem, mesmo fora de época, né, não tão favorável, porque eu tenho muito tempo ainda para rolar, teria, né, me rendido R$ 238. R$ 238 em cima da nossa margem, né? Que eu falo que a gente, o estudo ideal seria você ter, para cada straddle ou strangle que você está operando, você ter R$ 100 em renda fixa. Ou em ETF, que é o LFTB,
ou num Tesouro Direto, num CDB. Então, para cada straddle ou strangle, né? Para cada um straddle ou um strangle, nós teríamos que ter R$ 100 em renda fixa. Se eu tenho R$ 100 aplicado lá e estou trabalhando com 100 posições, né? É sinal o quê? Que eu tenho 10 mil aplicado em renda fixa. Esses 238 que rendeu a minha rolagem, seria uma rolagem que teria me rendido 2,38% em cima do meu capital alocado. Não estou fazendo a conta aqui, né, do que já tinha em caixa e a gente vem trazendo de um mês para o outro. O que eu quero deixar claro é o quê? A gente estava numa posição, né, de um straddle lá no 123. Mesmo que eu precisasse rolar ele antecipado, que não é recomendado, eu encerraria a posição com 14 dias só da montagem, faria a rolagem, né, para o mês seguinte, que seria a série EFR, que se não me falha a memória, vence 20 do 5, 20 do 6, né, que já é a série de junho, e eu rolaria recebendo. Então essa é a primeira operação que a gente está acompanhando. Qual que é a outra operação que a gente acompanhava também? Quando a nossa posição deu errada lá atrás, o que a gente fez? A gente foi montando o booster horizontal. Com o desenrolar dos meses, a gente foi acumulando o quê? A put longa. Então, na última rolagem nossa, quando a gente fez a última operação, nós já tínhamos acumulado 190 puts T12. A T12, ela é para o vencimento, né, de agosto no strike 125. Então, isso daqui já ficou acumulado. Quando eu montei a nova posição nossa, né, quando a gente fez a rolagem de toda a nossa operação, a BOVA, né, ela estava próximo dos R$ 123. Então, não houve a necessidade da gente montar um novo booster naquela data. Então, foi feito o quê? Apenas foi vendido, né? Foi feita a rolagem para call do 120, nós estávamos no 119, por isso que eu deixei aqui claro, ó, a gente subiu, né, R$ 1 no strike da call, então a gente saiu de uma call do 119 e trouxe ela para o 120. Nós vendemos 100 Q 123, quer dizer, 100 puts do strike 123, então aqui a gente ficou o quê? Com o estrango de asa 3. A gente pegou 2,99 nessa operação. Posterior, como eu tinha 190 T125 comprada, me deu o direito, né, de vender mais 190 puts. Então essa operação me rendeu 1.478 lá na montagem. Então quando eu montei, né, eu recebi esse valor aqui. Deixa eu limpar meus desenhos. Joia. Posterior, né? O que eu queria ver? Vamos estudar o que então? Mas eu quero desmontar. Queria desmontar nesse momento a minha operação. Não queria permanecer. Vou parar. O que eu tinha lá? Eu não tinha E120, 100 E120 vendida. Se eu quero desmanchar nessa data, ela está vendida, eu tenho que comprar. Então eu pagaria R$10,57 por cada uma. Eu teria que comprar CQ123, que fazia parte do meu estrango. Está custando quanto? 40 centavos cada uma. E é lógico, como eu tinha a T12 comprada, eu acabei vendendo mais 190 Q123, né?
para recomprar elas, 40 centavos também cada uma. Então, a recompra total da minha posição, né, eu teria gasto 1.173 para desfazer minha posição que eu estava vendido. Porém, o que a gente teria que ver aqui agora? Olha como é que o booster acaba sendo bom. Quando eu montei, né, que eu fiz a rolagem da minha posição, eu recebi 1.478 para entrar. Quando eu desmontei ela, eu paguei 1.173. Me sobrou R$ 305 na desmontagem da operação. Sem contar que eu não vendi 90 T12. A T12 hoje, se eu quisesse desmanchar por completo a minha operação, só para a gente ter uma noção aqui de quanto estaria a T12 hoje, 1,74. Então eu ainda teria, né? Eu poderia, vamos falar que eu não quero mais trabalhar com opções, eu ainda teria, no desmanche total da operação, ainda acrescentaria R$ 330. Então eu teria aqui ainda mais 330. Então seria esses 474 que eu estou acumulando, mais 330 das put longa, que eu não havia vendido. Então, quando eu fizesse essa desmontagem do booster, o booster, quando a gente vem trabalhando com ele, né, vamos falar assim, a lucratividade dele acaba não ficando tão grande mês a mês. Mas a hora que as nossas put acaba virando, tudo acaba virando pó praticamente, a gente vê que a rentabilidade dele aumenta. Foi o que aconteceu esse mês aqui. A montagem dessa operação, né, o estudo dela, foi lá em 10/4 que foi feita a montagem, né? E se eu quisesse desmontar hoje, eu ainda embolsaria R$ 305 por essa operação. Gente, R$ 305, né? Só da rolagem, só do desmanche, sem contar as T12. 305, se eu levar em consideração que o meu capital alocado lá é de 10 mil, é 3,05%. Se eu desmanchar tudo e colocar mais 330 T12, isso acaba me rendendo quase 6% no desmanche dessa operação aqui. Não é o intuito. Qual que é o intuito? Montar essa operação novamente para o mês que vem. Então eu desmanchei, eu continuo ela para o mês que vem. Como que a gente continuaria com a posição? Então, eu estava lá com a E120 vendida. Então, quando o papel está fugindo do meu range, o que eu faço? Cada vez que eu rolo, eu subo R$ 1. Então, eu saí da 120, fui para 121. Quer dizer, eu levei R$ 1 minha posição de call para cima. Então, para vender, né, a F121, eu estaria recebendo R$ 11,20. O que eu fiz aqui? Um novo booster. Eu tinha o direito de vender descoberto só com a margem, sem call e sem put. O que eu fiz aqui? Vou montar um booster de novo. Vendi 200 puts, né, lá do R128 e comprei 100 puts da X130. Então, nessa operação aqui, né, que eu saí, né, a T12 era para agosto, a T12 era para o mês 8. O que eu fiz com o novo booster? Eu já alonguei a ponta comprada mais longe. Então, a T12 era do 125. Quando eu fiz a venda da R128, eu já consegui comprar o quê? A X130, que é para o mês 12, ela é para dezembro. Então, eu consegui já levar 4 meses para frente num strike
130. Então eu tenho aqui, se eu ir mantendo essa posição mês a mês, eu tenho R$ 2 aqui em 100 puts, eu tenho R$ 2 aqui de delta estrutural para ser captado lá em dezembro de 25. Enfim, vamos lá então. Vendi a 100 call, montei um novo booster horizontal, vendendo 200 put e comprando 100 put. Ó, se eu vendi 200 e comprei 100, eu estou descoberto em quanto aqui? Só em 100. Sim. Que é o que minha margem deixa eu estar descoberto. 100 call e 100 put. Eu tinha a T12 comprada. Se eu tenho a T12 comprada do Strike 125, eu fiz a venda de 190. Que 125? Deixa eu corrigir isso daqui. Fiz a venda de 190 R 125. Por quê? Eu tenho a T12 me dando a garantia dessa operação aqui. De tudo essa montagem, quer dizer, na verdade, da rolagem da posição anterior que eu estava para a nova operação que eu estou agora, então eu saí, né, dessa posição aqui, de tudo que eu estava vendido, só fiquei com a minha T12 comprada. Quando eu montei essa posição aqui, então eu recebi por essa montagem 1.351. Então eu saí, né, pagando 1.173 da minha posição anterior, recebi 1.351 para a nova posição. Eu tinha um saldo remanescente, não estou levando isso em consideração agora, mas só pela rolagem eu teria recebido R$ 178 ou 1,78% na rolagem. Então eu teria recebido, né, essa porcentagem aqui, porém, né, eu tenho essa quantidade aqui ainda de put comprada. Isso aqui permanece ainda no meu caixa, isso aqui ainda vale dinheiro. Eu tenho agora, né, mais 100x 130 comprado. Então é um dinheiro que está sendo reinvestido, está sendo aplicado aqui. Futuramente, se eu quisesse sair de tudo, né, essas posições que estão compradas, elas vão ser vendidas, né, e eu consigo angariar dinheiro para aumentar a minha rentabilidade se eu quiser sair da operação. O que eu gostaria de falar? O booster, né, ele é uma operação que ajuda toda vez que o mercado está indo contra a nossa call. Se a call está sendo desafiada, é sinal o quê? Que eu vendi call, vendi put. O mercado subiu, consequentemente a minha call valorizou, né? A que eu estava vendido lá, ela está um valor muito alto. Consequentemente, a minha put, ela virou pó. Então, quando isso acontece, que a gente faz a rolagem da nossa posição, o que é interessante fazer? Eu faço a rolagem da minha posição de forma que eu suba R$ 1 na minha call vendida. Então, se eu estou lá no strike 120, né, eu estaria, por exemplo, na D 120, quando eu já fiz o estudo, se tivesse que rolar antecipado, eu teria para onde? Para E 121. Então eu rolo minha posição melhorando. Ah, mas é uma melhora insignificante, é R$ 1, o papel foi lá para os 130. Gente, a bolsa brasileira, muito mal, ela acompanha o quê? O DI, que é a nossa taxa de juro.
muito mal. A BOVA não ganha do DI. Se o DI está pagando em torno de 13% ao ano, quanto que pode valorizar o nosso BOVA 11? Em torno de R$ 13 ao ano, mais ou menos. Levando na média, pegando aí os últimos 20 anos, ele acompanha o DI. Se eu subir R$ 1 por mês, eu vou estar o quê? Praticamente acompanhando o DI. Não adianta eu querer fazer uma movimentação muito drástica na carteira, porque um mês o papel ele saiu do acho que quando a gente fez a rolagem, né, no começo do mês, ele estava em torno de 123 e agora ele está batendo 130. Daqui a pouco ele corrige. Pode ser que não corrija o mês que vem, mas daqui 2 meses ele vai corrigir. Ah, vai voltar no 123? Talvez não, talvez ele venha só até o 125. Fique um tempo aqui estacionado de novo, para depois dar outra arrancada. Gente, é o índice. Para quem acompanha a Bolsa Brasileira, para quem já está no mercado há um tempo, é dessa forma que ela opera. Ela sobe, ela corrige, ela não sobe em linha reta. Né? Então ela vai subir como? Né? Faz o zigue-zague, cai um pouquinho, sobe, corrige, sobe mais um pouco. Então não adianta a gente querer se posicionar, vou me posicionar porque o mercado vai ficar aqui. Não vai ficar aqui eterno. Como ele não vai ficar aqui eterno também. Então, não adianta a gente querer mexer demais num único mês. Por quê? Porque a gente deixa muito dinheiro no mercado. Então, a gente vai se posicionando. Ué, subiu demais? Minha put virou pó. Ué, se ela virou pó, eu faço a rolagem da minha call, vou ganhar aqui um pouco de dinheiro e o que faço o quê? Faço o booster com a put. Ó, eu vou lá, em vez de vender, aqui eu estava vendido em 100, né? Quando eu monto o booster, eu vendo 200 puts, né? E compro 100. Então, eu estou vendido, estou comprado, 100 put. Não aumento a minha exposição, né? A exposição em si, ela não se aumenta porque eu tenho uma ponta comprada. E se o mercado continuar, né, subindo, eu vou acumulando put longa que me dá o direito de vender a curta. Consequentemente, eu consigo melhorar o valor que eu arrecado. Foi isso que eu mostrei. Ficou bem claro nessa última rolagem do booster aqui, porque mesmo eu tendo montado um booster novo, quando a gente monta o booster, o que acaba acontecendo? Normalmente, ele fica o quê? Zero cost call. Quer dizer, ele fica a custo zero, ou ele dá aqui umas migalhas. Para vender 200 put, eu recebi 364. Para comprar 100 put, eu gastei 358. Lógico, eu comprei uma put de um valor um pouco mais alto, mas ele não costuma dar, o booster horizontal, ele não costuma dar muito dinheiro na montagem. A gente ganha com ele na hora que começa a ter o quê? O substrato da put. Então, eu consegui receber 224 vindo da onde? De eu poder vender 190 put a mais. E eu não vendi uma put cara. Eu não vendi nenhuma put na linha do dinheiro. Eu vendi exatamente na linha da minha comprada. Eu não aumentei meu risco aqui. Então o papel está no 129. Você, mas por que você não vendeu no 129? Eu não quero aumentar o risco da minha operação. A minha put comprada está no 125, eu permaneci no 125. Eu consegui aqui o R$ 1,18. Gente, R$ 1,18 é o que eu falo. Se eu estou vendido em 100, qual? Se eu recebo 1,18 na rolagem da put,
Se eu tivesse vendido 100 puts só que fosse, esses R$ 1,18 aqui, ó, ele daria R$ 118. R$ 118, gente, nada mais é do que o quê? 1,18 por cento em cima da minha margem que está alocada. Então o booster ele veio trabalhando, né? A gente veio acumulando put, a gente veio, né, arrastando ele, e agora chega nesse momento aqui, ó, que eu tenho o direito de vender 190. Eu só podia vender 100. Né? A minha margem dá o direito de ficar descoberto em 100. E eu estou vendendo hoje 190 totalmente coberto. Isso me dá dinheiro para quê? Para permanecer com uma rolagem, né, mês a mês, angariando, né, vamos falar assim, uma porcentagem razoável de lucro. Então, essa rolagem antecipada, que não era a época ainda, me rendeu 1,78 em cima do capital alocado na corretora, ou renda fixa, ETF, né? Cada um escolheu o que é mais conveniente. Então, me rendeu 1,78% a mais. Se eu recebi R$ 100 de juro aqui, né, de juro e correção, por esses 10 mil, né, eu fiz mais 178 em opções. O seu dinheiro estava, né, rendendo 100. Em vez de 100, você recebeu 278 ao final do mês. Então, vamos falar assim, mais do que dobrou, deu 150% a mais de lucro na correção do seu dinheiro. Um mísero R$ 178. Então, essas posições aqui, fica difícil, às vezes, a gente tá vendo ela, né, sem estar efetivamente fazendo na conta, vendo isso daqui passo a passo. Mas, gente, vem assistindo o vídeo, reassiste a posição, pega lá do primeiro nosso, quando foi montado, o primeiro booster. Eu acho que eu tenho até ele aqui. A primeira vez que a gente estudou o booster, deixa eu ver aqui se eu tenho ele. Ó. Esse aqui foi dele, né? Resultou aquela posição que a gente tem lá na frente. A gente estava numa B11, que era do 118. Né? Primeiramente, ele foi montado aqui, ó, com a P123 comprada, que era do Strike 123, vencimento em abril. Vamos ver aqui quando que a gente comprou a primeira T12. Vamos ver. Booster horizontal. Aqui, ó. Em 13/3, né, a gente montou um booster onde a gente comprou 90 T12. Então, daquelas 190 que está lá, né, elas vieram daqui, ó. Começou aqui, dia 13/3. A gente subiu, né? A nossa posição estava no 118, a gente foi para o 119, né? Montou o booster, né? Compramos, a gente já tinha, né? A P123 já estava comprada. Foi ali ou foi antes aqui? Eu acho que foi aqui. Aqui, ó. Essa aqui foi a primeira montagem do booster. Então, a primeira? Não, tem antes ainda, né? Eu já tinha 90 T12 aqui, ele veio antes ainda. Ah, estava na tabela. Eu não trouxe a primeira posição para cá. Foi quando eu usava a tabela ainda. Aqui a gente já está na segunda linha do booster. Nós já tínhamos Nós já estávamos com 100 T12 comprada. É uma pena. Mas enfim, nós fomos rolando, né?
E a gente chegou no estágio de hoje, por quê? Porque a gente veio trazendo papel, né? A BOVA veio vindo contra a nossa posição de call, né? E o remédio que a gente usou foi fazer o quê? Ir montando o booster mês a mês, né? Conseguindo angariar um dinheiro, fazer a nossa rolagem recebendo, e mesmo assim a gente conseguiu ficar acumulando put longa. O que vai acontecer com a BOVA? Imagine que esse estudo aqui, né, isso aqui está sendo uma previsão. Nossa posição ela não foi rolada. A posição que realmente a gente está trabalhando ela não foi rolada. A gente está lá na série E, né, com a série Q. Isso aqui é um estudo que, se porventura eu tivesse desmontado minha posição hoje, para onde que iria? Mas se eu tivesse nessa posição aqui, lá no mês 6, vamos falar que venceu a, a mensal, que se não me falha a memória é 20/6, né? Que vai vencer essa série. Vamos falar que a BOVA terminasse no 129. O que ia acontecer com a nossa posição? Essa F121 aqui, ó, quanto que ela custaria no vencimento? Ué, se eu estou no 121, a BOVA está no 129, ela teria que valer o quê? Pelo menos R$ 8. É o mínimo que ela pode valer, é o intrínseco dela no vencimento. Ela ia valer por volta de R$ 8. Essa 128, com a BOVA no 129, vale zero. Vale zero. Consequentemente, se a do 128 virou, zero, virou pó, a do 125 virou pó também. Então, para sair da posição, né, eu gastaria, né, teoricamente, R$ 800 para sair da minhas call. Não gastaria nada para sair da put do 128, não gastaria nada para sair da put do 125, e agora eu ficaria o quê? Né? De substrato, eu teria 100 x130 e teria 190 T12. O que isso, aonde que isso me ajuda? Aqui, vou pegar um slide em branco. Quando eu fosse rolar minha posição, né, se eu estou na F120, FG, eu teria que ir para G, eu estou na F121, né? Eu iria para G122, subiria R$ 1. Eu teria 190 put para vender no strike 125. No strike 120, na série G, R, eu acho que se não me falha a memória, é para CAS. Vamos pegar só aqui o código dela para ver se vai ter a S120, se é S125 mesmo. Vamos ver aqui. 125, S12. Então eu teria 190, eu tenho 190 comprada, eu poderia vender 190 S12, que é do strike 125. Eu tenho 100 x 130. Então eu posso vender pelo menos mais 100 S. Se o papel está no 129, eu estou comprada na 130, eu vou vender 129. Então, o que vai acontecer? Se o papel está no 129, eu ainda continuo no 122, isso daqui está me dando dinheiro, isso daqui está me dando dinheiro, eu vou fazer o quê? Um novo booster. Vendo de novo, 200, o papel está no 129, vamos falar que eu venderia S 129 e compraria mais 100 x 130.
Então eu vou aumentando a minha posição em cima da minha put vendida. E com isso, mês a mês, eu vou subindo o valor da minha call vendida. Então, quando a gente começou a montar o booster, por que foi? Porque a nossa call era do 118. A nossa posição era o quê? A B11, que era de fevereiro do strike 118. O nosso booster, que está montado, né, que a gente está estudando ele, que é o que vai vencer o mês que vem, né, é esse booster aqui, que foi montado 10/4. Nós estamos o quê? Na E120. Então, em 2 meses, a gente saiu da 118 e levou para a call do 120. O mês que vem, né, a hora que a gente for efetivamente fazer a rolagem disso aqui, a gente vai para 121. Se o papel não voltou. Se o papel voltou, a gente permanece 120, ou se ele, sei lá, caiu para 125, vamos para 121. E a gente vai melhorando a posição da call, aumentando o substrato de put comprada, consequentemente, a gente vai aumentando a rentabilidade da nossa carteira. A ideia é essa. É lógico, né? A gente estuda o momento. Então, quando a gente faz as contas aqui, é por isso que eu falo, a gente faz a conta na teoria. Então, eu estou fazendo, a gente faz a projeção, né? Se a BOVA estiver no 130, né, com a BOVA no 130, né, eu sei o quê? Que uma call do 120 no vencimento, uma call do 120 lá no vencimento, que é essa E120 que a gente está vendendo, que a gente vendeu, no vencimento com a BOVA no 130, ela tem que custar aproximadamente no vencimento R$10. Vai ter ainda um valor extrínseco aqui? Vai ter, é isso que eu falo, sempre tem um valorzinho que fica, ainda mais nessa atual conjuntura, onde a BOVA está com uma volatilidade alta. Vamos ver o vencimento de amanhã, se teve negócio na F, na D, né? 120. Vamos ver se teve negócio. Ó, o papel vence. A BOVA já está no 131. Por isso. Eu ia falar, nossa, está com valor. Mas a BOVA está no 131,17. Uma call do 120, ela está carregando quanto? 4, 5 centavos um dia antes do vencimento. Porque ela já está fora do dinheiro. Então ela já não tem mais nada de vamos falar assim, a projeção vamos falar assim, de não dar exercício nela é muito pequena. Então ela já não carrega mais extrínseco nenhum. Ela tem praticamente só intrínseco. Então quando eu falo que o papel nosso está fora do dinheiro, fica fácil saber quanto que ele está lá no vencimento. Olha a diferença, olha, aqui eu tenho 5 centavos, né? Na do 120, eu tenho 5 centavos de extrínseco só na BOVA. Na linha do dinheiro, a do 131, com o papel no 131,21, eu tenho 48 centavos de extrínseco para queimar em um dia. Tinha, né? Eu acho que ainda deve ter um pessoal que fazia esse tipo de operação de last day, que chamava. Ele entrava numa posição aqui, faltando um dia para o vencimento, para rolar por volta de 14 horas da sexta-feira. Tem que ter, você tem que imaginar o quê? Que pode dar alguma coisa errada. Você tem que entender que você pode ser exercido
em alguma ponta, né? Essa história de rolar em cima da hora é complicado, mas existe esse tipo de operação. A pessoa vender, por exemplo, o Straddle aqui do 131 tá dando R$ 1,14 e deixa ver amanhã o que vai dar. Amanhã recompra 2 horas da tarde. Quem faz esses estudos, né, de volatilidade, tudo essas coisas aí, existe essa operação. Então a gente sabe que num straddle, por exemplo, na linha do dinheiro, que era para ter aí por volta de 30 centavos, ele ainda está carregando 70 centavos de extrínseco. Por quê? Porque o risco do nosso mercado, o balanço que ele está tendo ultimamente, está muito grande, está muito desbalanceado. Então é bom para as nossas rolagens, por quê? Porque nossas rolagens tendem a ser positivas, difícil dar uma rolagem negativa. Até as puts fora do dinheiro, que não tinha rolagem muito boa, estão ficando boa. Vamos ver se teve alguma rolagem aqui do 134, só para a gente ter uma noção. Saiu por. Sairia agora, né, por 2,75. Vamos ver para uma semana. Quer dizer, R$ 4 fora do dinheiro. Vamos ver se teve. Ó, uma put fora do dinheiro ainda está dando rolagem na semanal. Está dando ainda uns 12 centavos de rolagem positiva na semanal. Na mensal daria. Fica difícil aqui porque a gente já está uma semana fora, né? Mas vamos ver a 134 aqui. 3,12 para 2,70, né? Está dando aí perto de 40 centavos na mensal. E isso R$ 4 fora do dinheiro. Era uma coisa que para put já começava a ficar complicado. Porque a nossa taxa de juro está alta. Consequentemente, taxa de juro alta, a put ela vem trazendo o valor do DI para perto do vencimento. A call é o contrário. A call, o DI já está embutido nela e ela vai perdendo o DI com o passar do tempo. Por isso que a gente vende, né, as duas pontas. Uma tem o DI, a outra não tem. É por isso que a gente consegue balancear a nossa posição quando a gente está vendido dual. Essa é que é a intenção. Então, quando, né, essa incerteza do mercado está alta, o valor residual na véspera do vencimento ainda é alto. Consequentemente, a nossa rolagem acaba sendo muito boa, mesmo estando fora do dinheiro. Mesmo sendo o call, mesmo sendo a put fora do dinheiro, as rolagens têm sido satisfatórias ultimamente. Eu acho que, bom, das posições nossas, né, das que a gente vinha trabalhando, das que a gente estava vendo, né, que a gente vinha trazendo no canal, eram essas daqui. A gente estudou também um pouco, né, do Straddle Long Put. Isso aqui foi um estudo que a gente fez a semana passada, né, com mais ou menos com uma montagem nesse dia aqui. Eu acabei não fazendo o estudo dela. Então a gente estaria E127 com Q127, só para a gente ter uma noção de quanto estaria a saída dela. A E127 está custando 5,80. A Q127 custando 74 centavos. 74 centavos. Se eu fosse montar 5,80, 6,50. Opa. Se eu fosse levar essa posição lá para a série F, provavelmente a gente ficaria pagando 6,50 um estrango, levar ele.
128 com 130. Então eu pagaria 6,50 para sair, iria para um estrango de asa 2. 128, 130 daria para fazer, receberia aí por volta de reais e 5, 8,5. Então, se eu fosse rolar a nossa posição, aqui eu pagaria 5,80, né? Para sair, aqui eu pagaria 0,74. E eu receberia 10,50. 10 não, 10 foi 5 e era 6 e 128, 6,80 com R$ 2. 8,80. 8,80. E receberia 8,80 na posição nova. 8,80. Lógico, tenho 100x130 que quando a gente comprou pagou 3,98. Hoje a x130, vamos pegar aqui, x130 até que não teve tanta alta, negociada a 3,55. Até baixou. O preço subiu, né? A BOVA subiu, a nossa put longa caiu de valor. Do mesmo jeito que o que a gente tinha vendido por 2,8, a gente pagou 74. Mas a gente teria, né, se fosse para desmanchar toda a posição ou se fosse para fazer a rolagem da posição, a gente sairia de 6,50, né, para receber 8,80 na posição nova, que daria aí, do jeito que está aqui, né, sem muito estudo, R$ 1,30, então daria 1,3% essa rolagem. Do jeito que eu vi lá só com um estrango de asa 2. Foi um estudo rapidinho, tá? Não é o... Se fosse para fazer, a gente faria com uma asa um pouquinho maior. Não precisaria ser 2, não. O mercado tá bom ainda. Mas, enfim, um estudo raso, né? Ainda daria 1,3. Mas, olha, essa montagem, né? Esse estudo tem uma semana. Então, isso daqui, na verdade, não derreteu nada do que poderia derreter. O mercado ainda tem muito ainda para rodar e a gente vê o que vai acontecer. A gente faz o estudo antecipado só para ter uma noção do que poderia acontecer se eu quisesse mexer com esse papel agora. Mas no vencimento, quando eu falo que o gostoso de estudar isso aqui é pegar o próximo vencimento, que nem para a gente é o vencimento de amanhã. A 127 teve negócio hoje, gastou 4,40. A Q127 gastou 3 centavos, 4 centavos. Então, na verdade, eu pagaria para desmanchar essa posição aqui, no vencimento, 4,43. Se a BOVA, no dia, nossa posição é para 16, né? 16 do... Nossa, eu estou ficando com a cabeça... A série E é 16, né? Do 5. 16 do 5. Então, se lá no dia 15 do 5, no dia 15 do 5, a BOVA estivesse no 131,70, né? Que estava. Opa, já caiu para 131,36. Então, se ela tiver
nesse patamar de 131,36. Eu sei que para sair da minha posição, desse estredo aqui do 127, eu gastaria 4,43. Então, quando a gente quer estudar a nossa posição, né, como que ela está realmente, como que ela vai se comportar, para onde que ela pode ir, a gente faz o quê? A gente pega o vencimento atual. O vencimento atual é a D, série D, por exemplo, porém da semana 4. Então a gente está lá na 127W4, na E127, a gente vem aqui e pega a D127W4. Na véspera do vencimento, com a BOVA nesse valor aqui, ó, vocês podem ter certeza que a nossa E127 vai estar custando esse valor aqui, um dia antes. O preço se repete, é cardinal. Então, não vai mudar isso aqui. A nossa E120, que a gente está estudando ela lá no Booster, na véspera, né, um dia antes, se a BOVA estiver no 131,38, a nossa E120 vai estar custando 11,40 e pouquinho. Com a BOVA nesse preço, é isso que ela vai custar. Não tem como ser diferente. Então, é isso que eu falo. Fica fácil para a gente entender aonde a nossa posição pode ir, de acordo com o preço. Quando eu brincava, lá acho que nas primeiras. Acho que foi nas primeiras aulas que eu falava o quê? O que a gente tem que entender? Qual que é o nosso risco da posição? Se a gente está numa E120, que nem nós estamos lá, na E120 e na Q123, o que a gente tem que entender? Então vamos lá, a BOVA no 131, quanto que custa a nossa E120? Quanto custa a nossa Q123? A BOVA no 131, no vencimento, essa E120 tem que custar 11. A Q123 não custa nada. No 130, a E120 custa 10. A Q123 não custa nada. No 120, BOVA no 122. A nossa E120 custa R$2. A nossa Q123 custa 1. Aqui, né, eu pagaria R$3 para sair. No 119, vamos falar que a BOVA caísse no 119. A E120 não custa nada. A Q123 custa 4. Eu pagaria R$4 para sair. Aqui eu pago 11. Aqui eu pago 10. Então, quando a gente tem uma posição vendida, né, que os nossos straddles são vendidos, a gente tem que ter em mente o quanto que ele pode custar lá na saída. No caso lá da última operação que foi feita, que foi a E127 com a Q127. O que eu tenho que entender aqui? Com a BOVA no 132, essa E127 ela tem que custar pelo menos R$5 no vencimento. A Q127, que é a put, não vale nada. No 131, essa Q vale 4, a put não vale nada. Na 130, a E vale 3, a put continua não valendo nada. No 127, teoricamente, a minha call e a minha put não vale nada. Teria que sair sem pagar nada. No 126, aqui já inverteu.
Então, se a BOVA voltar para o 126, a minha call não vale nada e a minha put custa R$ 1. Esse daqui é um gráfico de payoff bem simples. Quando a gente faz esse gráfico, quando a gente começa a estudar, lá no começo eu batia muito em cima disso aqui. Da gente fazer esses gráficos de payoff aqui, ó, para a gente saber para onde que a nossa posição pode ir, quanto que ela pode custar, para onde que a BOVA for. O Júlio fez isso daqui numa tabela, que dava de forma automática, né, o cálculo de até onde você estava ganhando dinheiro, até onde você estava perdendo, de acordo com o que você recebia nessa entrada aqui. O que eu gosto de falar? O que eu gosto de estudar? O que eu ganhei para entrar é meu. Esse eu não devolvo para o mercado. O que eu quero ver a rentabilidade? Se eu paguei 5 aqui para sair, eu quero ganhar mais de 6,50 para entrar na próxima. E isso é que me interessa. Agora, isso daqui, quando eu entrei na posição, o dinheiro é meu. Eu não quero devolver ele. Então, eu vou comprar mais renda fixa, eu vou. Quem gosta de ação, compra fundo imobiliário. É só não vai aplicar no day trade. Só quem for muito bom de day trade põe lá. Senão, não. Do mais, o dinheiro é nosso. Vamos aplicar ele. Ó, eu quero aumentar minha posição quero aumentar meus straddle, vou comprar mais renda fixa, vou aumentar meu straddle. Ou eu não quero pôr dinheiro novo no risco. Então, se eu ganhei esse dinheiro aí, eu até vou comprar renda fixa, mas eu não vou usar ele como margem. Quer dizer, eu não vou colocar ele em risco. O que vai ser feito não interessa. O dinheiro entrou, é nosso. A gente vai lutar com o quê? O que a gente gasta para sair, né? E quanto que a gente recebe para entrar. Eu quero receber 1,5% para entrar na próxima operação. É isso que me interessa. Então, se eu ganhei 1.000 hoje, é meu. A semana, mês que vem, eu vou gastar, sei lá, 1.200 para sair da minha posição. Beleza. Eu gastei 1.200 agora, 3 minutos depois eu tenho que ganhar 1.500. Por quê? Porque esses 1.000 que já entrou aqui já é meu. Esse eu não ponho mais no jogo. Não vou, né? Não estou contando com ele para realizar as minhas operações. Então eu encerro minha posição, monto a nova. Essa diferença tem que me dar pelo menos 1,5%. Isso daqui ajuda a gente entender as operações que a gente faz. Mesmo quando a gente monta, né, vamos falar lá que a gente está lá com aquele booster, né? Estamos estudando aquele booster. Cadê ele? Só para pegar mais ou menos aqui. A gente está E com aqui, 190 aqui, e 128. 190, a gente está com Lascou. 290 aqui, 123 aqui, né? Só para a gente. Então eu tenho. Opa! Então eu tenho 100 e 120. Tenho 290 que é 123. Tenho 190 T12. O que a gente precisa entender aqui? Com a BOVA no 131, do jeito que está agora, essa 100 e 120 tem que valer R$ 11. 290 Q 123 vale zero. Agora essa 190 T12 tem um valor. Estava 1,74 cada uma. Se eu não quiser continuar com o booster, né, eu não quiser remontar ele, eu encerro isso aqui. 190 T12
vezes 1,74 é 300 e alguma coisa, né? É 330. 330. 330, né? Se eu for colocar para descontar aqui desses R$ 11 que eu estou pagando, vocês concordam que eu tenho que tirar 3,30 de cada um aqui? Se eu encerrasse a posição por completa, em vez de eu gastar R$ 11 para sair da posição, eu teria gasto 7,70. Se eu gasto 7,70, encerrei tudo, acabou com aquela posição do booster lá, não quero continuar com ele. Eu gastaria 7,70 para sair da posição. 7,70 eu iria para um strangle, provavelmente, né, que a gente fez as contas lá do 128, né? Com 130, que pagou acho que 8,50, sem estudar muito. Só lembrando o que foi feito lá. Acho que foi isso aqui, 8,50. Daria 1,2% ao mês, não é uma rentabilidade boa, se for levar em conta só isso daqui. Porém, eu voltaria para a linha do dinheiro, praticamente. Não é. A gente já viu que eu não preciso encerrar toda a posição, que a comprada, ela vem me dando margem para vender mais put. Mas, estudando dessa forma aqui, a gente consegue ver o quê? Quanto que realmente eu tenho? Quanto que eu pago para sair? Para onde que eu vou? Né? Então, esses gráficos de payoff aqui, eles são bons para esse tipo de situação. Nos ajuda a entender. Eu comecei a enxergar o mercado de opções diferente quando eu comecei a fazer isso aqui com todas as minhas posições. Então, hoje, né, vamos falar, eu estou na call do 120 com put do 124. Então, eu sei que a minha put aqui, ó, eu vou pagar R$ 11 para sair dela. Não pago nada da call, eu já começo a pensar o quê? Olha, eu posso começar a montar booster. Não vou gastar para sair. Não tem o custo de rolagem da put. Então, a gente vai montando booster aos poucos. Na carteira, né? É a carteira que a gente lida dia a dia, que a gente fica, né, operando, né? Eu vou montando sempre aos poucos. Então, quando subiu um pouquinho, eu montei com 30% da posição. Agora o mercado realmente subiu bem mais, então de 30, vamos falar que a gente vai para uns 50, aumenta mais 20%. Por que que a gente não gosta de aumentar de uma vez só? Pegar a carteira inteira e aumentar. Se o mercado volta, eu não quero sair das minhas put longas. Eu não quero vender elas para acertar minha posição. Se eu não estou muito pesado, eu consigo ir lidando com a posição e mantendo aquelas put longas de substrato. Elas vou vendendo mais put, vou levando, vou me virando com elas lá. Então, toda vez que eu vou montar os boosters, eu vou montando de pouquinho. Não que, se montar como a gente está no estudo aqui, montar com 100%, é errado. Pelo contrário, dá certo e a gente vem testando aqui, a gente vem provando que dá muito certo. Nossa posição de booster, ela é muito melhor do que a posição que a gente está trabalhando só com o straddle e com o strangle. Então ela dá, a rentabilidade dela agora é muito maior. Compensa, vale a pena. É uma questão de, vamos falar assim, análise de risco. Então a gente vai tentando não ficar aumentando o risco que a gente poderia ter com as operações. Gente, cada vez que eu falo que eu vou falar uns 40, 50 minutos só, eu falo mais de hora. Dúvidas? Nenhuma? Ai, que maravilha. Pascoal, Ô, Ricardo, pode falar. deixa eu só tirar uma dúvida.
nessa situação, é como a gente até estava falando no comecinho, você acredita que, como está faltando, vamos botar aí uma semana e meia para chegar a rolagem, a bola deu essa disparada, vale a pena montar booster ou fica quietinho e espera? No meio do caminho? Não, deixa Não, aí. né? Só na hora de desfazer que É, monta o booster, é o né? que eu falo. Não, beleza. Não adianta ficar desesperando. Deixa. Uhum. É que eu Mas falo, é ó, só para não, não te mexo. ouvir mesmo. Eu tô É, tranquilo com isso. eu não mexo também na minha posição no meio do caminho, Ricardo. Deixa Uhum. lá, porque às vezes você mexe agora. Que já Lembra? aconteceu mês passado, Eu né? ia Mês falar passado agora. estava 130 e na hora que eu fui rolar estava exatamente no meio, tá? 122, 121. Exatamente, é o que eu ia falar agora. Então, o mercado ele dá, é o que eu falo, ele vai lá em cima, depois ele cai um pouquinho, vai um pouquinho mais para cima, depois ele corrige, depois ele vem. Meu, a gente tentar operar os picos não dá muito certo. Deixa o Mês mercado passado correr. mês passado foi muito claro isso, assim, foi até engraçado, porque É, no dia da rolagem estava exatamente no meio do meu stand. não, foi uma maravilha. Mês passado, essa rolagem que teve aqui foi uma maravilha. Pegou o meio dos estrangos, foi muito bom. Foi bom. Exatamente. Ah, beleza, então, Tá Maurício. joia? Obrigado. Ok, isso. Joselito, vamos lá. Boa tarde, Márcio. Boa tarde. Agora de manhã eu adquiri mais 50 LFT. Tu acha interessante montar os 50 ou deixar para terça-feira? Terça-feira a gente monta. Ok, então. Aqui, aqui ela fica aberta, né, ao público, né? Então não gosto de compartilhar carteira, não gosto de nada, tá, Joselito? Aí na terça-feira a gente mexe com isso daí. Tá lá, já tá alocada, aí não tem problema. A LFT, o LFTB, né? Comprou é automático. É Pronto, então, diferente do CDB, é diferente do Tesouro Direto, né? Que você compra, aí você precisa ir lá na plataforma, você precisa mostrar a sua intenção, quer dizer, você precisa clicar lá que você quer realmente alocar aquilo como margem. Ações e o LFTB11, né, que vamos falar que se equiparam, né, que é uma ETF, é automático. A B3 entende que se você tem, ele está no jogo, tá? Então não precisa alocar não. Ele automaticamente ele fica disponível para isso daí. terça-feira a gente monta, então. Beleza. Aí na terça a gente vê isso daí. Mais alguma situação, senhores? Se não, vou parar as gravações. Deixa eu parar aqui então.